Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje daremos início aí à segunda unidade da nossa disciplina de citologia clínica, né? Hoje e na próxima segunda-feira estaremos aí aprendendo sobre a formação e análise do líquido seminal, beleza? A aula de hoje está dividida aí em 3 pontos distintos, né? Anatomia e histologia do trato reprodutor masculino, controle hormonal da função reprodutora masculina e maturação e capacitação de espermatozoides. Bom, a reprodução humana, pessoal, consiste aí em eventos biológicos essenciais para a preservação da espécie. Para que a reprodução aconteça efetivamente, mecanismos fisiológicos complexos nos sistemas reprodutores masculinos e femininos são colocados em prática. E a compreensão desses mecanismos se faz muito importante, né? E compreender esses mecanismos também envolve aí um conhecimento tanto anatômico quanto funcional desses sistemas. Então a gente precisa entender, né, como que funciona a reprodução e precisa entender também quais estruturas anatômicas e quais mecanismos fisiológicos fazem parte, né, desses mecanismos. Algumas estruturas do sistema reprodutor feminino vão ser aí semelhantes às estruturas do sistema reprodutor masculino, sobretudo pelo fato aí de ambos serem derivados do mesmo tecido embriológico. Um exemplo claro disso daí, né, são as gônadas. Elas são responsáveis aí pela gametogênese em ambos os sexos, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Entretanto, as gônadas femininas, chamadas aí de ovários, são responsáveis pela produção de oócitos, ou os ovócitos, ou os óvulos, né? Ao passo que as masculinas, os testículos, né, produzem aí espermatozoides. Os espermatozoides e os oócitos, né, ou os óvulos, são os gametas masculinos e femininos, respectivamente. E eles diferem entre si sob diferentes aspectos, principalmente aí no que tange a sua duração, né, a sua sobrevida e a sua produção. Na aula de hoje aprenderemos um pouco sobre a formação dos espermatozoides e quais estruturas estão diretamente envolvidas aí no processo. Bom, para a gente começar, né, a gente precisa entender um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino ele é composto aí por algumas estruturas específicas, mas também como algumas estruturas compartilhadas aí com o sistema excretor. O sistema reprodutor masculino basicamente vai ser composto aí pelos testículos, também por um sistema de ductos. Esses ductos serão responsáveis aí por dar vazão aos espermatozoides que serão produzidos nos testículos. Também vai ser aí um membro do sistema reprodutor masculino algumas glândulas sexuais acessórias. Essas glândulas serão capazes de fornecer aí um meio líquido, inclusive rico em nutrientes, para que os espermatozoides possam se movimentar e se nutrir. Além disso, também será parte aí do sistema reprodutor masculino algumas estruturas de suporte, como o pênis e a bolsa escrotal. A bolsa escrotal, nós vamos ver adiante, é essencial aí para a produção dos espermatozoides, porque ela é capaz de conferir aí uma temperatura ideal para eles. Anteriormente, no começo desse slide, eu disse que algumas estruturas do sistema reprodutor masculino são compartilháveis, com o sistema excretor. Pois nós temos aqui a uretra, que é um ducto, e esse ducto ele vai ser compartilhado entre o sistema reprodutor e o sistema excretor. E além disso, o pênis também será compartilhado aí entre o sistema reprodutor e o sistema excretor. Bom, em resumo, pessoal, revestidos aí pela bolsa escrotal estão os testículos. Os testículos são as gônadas masculinas que produzem gametas e secretam hormônios, beleza? Principalmente aí a testosterona. Os gametas produzidos são armazenados e transportados pelos ductos, onde glândulas acessórias sexuais vão secretar aí substâncias envolvidas na proteção e na nutrição dos espermatozoides.
né? E além de estarem envolvidos aí na proteção e na nutrição, essas substâncias secretadas por essas glândulas facilitam, né, a movimentação dos espermatozoides. Então nós temos aqui, ó, o sistema reprodutor feminino, o sistema reprodutor masculino, desculpa, composto aqui pelo testículo, né? Além do testículo, nós temos o epidídimo, que também se faz muito importante. Nós vamos ver mais adiante qual a função do epidídimo aí na reprodução masculina. Nós temos aqui um sistema de ductos, né? Além desses sistemas de ductos, nós temos aqui a presença de glândulas, e nós vamos estudar também essas glândulas mais adiante. A bolsa escrotal, pessoal, composta aí principalmente por tecido epitelial, além de conferir sustentação para os testículos, vai ser responsável aí por conferir uma temperatura adequada para a produção dos espermatozoides, né? A bolsa escrotal, aí, por estar fora da cavidade pélvica, vai ser capaz de manter a temperatura do seu interior abaixo da temperatura corporal, entre cerca aí de 2 a 3 graus. Né? E é sob esse aspecto, sob essa redução de temperatura, que vai acontecer aí a produção normal dos espermatozoides. Joia? Os testículos, pessoal, presentes ali dentro da bolsa escrotal, é o local de produção de espermatozoides, né? Também são consideradas estruturas glandulares, uma vez que secretam hormônios sexuais envolvidos tanto na espermatogênese quanto no desenvolvimento das características sexuais masculinas. Dou aí o exemplo da testosterona, né? No interior dos testículos, a produção de espermatozoides ocorre aí em pequenos túbulos contorcidos, denominados aí túbulos seminíferos. Beleza? Nós temos vários túbulozinhos contorcidos aqui, ó. A todos esses túbulos aqui dá-se o nome de túbulos seminíferos. São aqui, né, nesses túbulos em que vai acontecer efetivamente a produção dos espermatozoides. As gônadas masculinas, pessoal, são fundamentais aí para a reprodução humana, pois são elas que vão assegurar, né, a fertilidade masculina. Se não houver as gônadas, consequentemente, não vai haver a produção de espermatozoide. A sua função ela vai ser regulada aí pelo sistema nervoso central através das alças de retrocontrole do GnRH, ou, em outras palavras, o hormônio liberador de gonadotrofinas. Beleza? Essas alças de retrocontrole vão atuar, né, no hipotálamo e também vão atuar aí na adenohipófise. Beleza? Acerca desse controle hormonal, a gente vai estudar mais adiante, mais para o finalzinho da aula de hoje. Mas é importante a gente saber que a produção de espermatozoides vai sempre responder a um estímulo hormonal. Joia? Bom, ainda sobre os testículos, pessoal, o desenvolvimento embrionário deles inicia-se próximo ali dos rins, né, ali dentro da cavidade abdominal. E normalmente a sua descida acontece durante o final aí do 7º mês de desenvolvimento fetal. Então a gente tem a produção das gônadas, né, o desenvolvimento dos testículos próximo ali aos rins durante o desenvolvimento fetal. E esses testículos, essas gônadas, devem descer para a bolsa escrotal ao final do 7º mês ali do desenvolvimento, beleza? Em algumas situações, né, um ou mais, né, ou os 2 testículos aí podem não descer para a bolsa escrotal. A não descida, quando isso acontece, caracteriza aí uma disfunção denominada criptorquidismo, né? Ou, em outras palavras, aí, na língua do povo, testículo escondido. Tal condição vai acontecer aí em 1 a 3% dos nascimentos, beleza? Dessa porcentagem, cerca aí de 80%, de 1 a 3%, cerca de 80%, vão descer espontaneamente com o tempo. E aqueles que permanecerem ali no abdômen até a puberdade tornarão-se incapazes de produzir espermatozoides.
principalmente devido à exposição aí a uma temperatura relativamente alta, né, ou a temperatura relativamente não ideal para a produção de espermatozoides, não ideal para a espermogênese. Apesar de não produzirem espermatozoides, os testículos criptorquídeos eles vão continuar produzindo hormônios, né? Lembrando que é uma condição passível aí de procedimento cirúrgico e que pode ser corrigida em determinadas situações. E aí existem algumas posições, né, anormais em que pode se encontrar aí o testículo. O testículo abdominal, o testículo lingual, até o testículo na região femoral e até na região suprapúbica, beleza? Bom, pessoal, os túbulos seminíferos, que são aí os locais de produção de espermatozoides no interior dos testículos, são revestidos por células germinativas indiferenciadas. Essas células darão início aí à produção de espermatozoides em direção ao lúmen do tubo, beleza? Então, nós temos uma camada ali de células germinativas, né, na região basal aqui do epitélio germinativo, do túbulo seminífero, e essas células, né, vão se maturando, vão se dividindo, sofrendo aí processos de mitose e de meiose lá para o final e consequentemente produzindo espermatozoides em direção ao lúmen do tubo. Mais adiante nós vamos entender especificamente como que ocorre esse processo. Joia? Olha só, nós temos aqui, né, nessa imagem a presença de um túbulo seminífero, né, chamado também de epitélio germinativo. E aqui o epitélio germinativo e aqui a presença do lúmen desse epitélio germinativo. Dentro desse lúmen encontra-se os espermatozoides e na base aqui do epitélio germinativo nós temos as células germinativas em fase imatura, né? As células germinativas imaturas, beleza? Além dessas células, a gente vai encontrar ali a presença de células chamadas células de Sertoli. Essas células elas dão aí sustentação para as células germinativas em maturação. Mais adiante também a gente vai entender um pouco da função dessas células de Sertoli. Joia? Os espermatozoides, então, pessoal, depois de produzidos, sofrerão ali mutação, né? Sofrerão aí maturação depois que eles forem liberados, né, pelo epitélio germinativo. Esses espermatozoides eles sofrerão maturação ainda no decorrer do trajeto dos mesmos pelo ducto do sistema reprodutor masculino, ou seja, eles vão sair daqui do epitélio germinativo não com a sua maturação completa. A sua maturação, principalmente no que diz respeito à maturação funcional, vai acontecer nos ductos, assim que esses espermatozoides forem liberados pelo epitélio germinativo. E essa maturação ela pode acontecer também até mesmo aí no interior aí do sistema reprodutor feminino, após aí a ejaculação. Nos túbulos seminíferos, pessoal, também são encontradas aí as chamadas células de Sertoli, como disse anteriormente, e essas células elas são responsáveis diretamente pela nutrição e amadurecimento das células germinativas, beleza? No lado externo dos túbulos há também um tecido intersticial que contém vasos sanguíneos, bem como células produtoras de testosterona, denominadas aí células de Leydig. Aqui, ó, nessa região exterior, onde está apontado a seta, nós temos as células de Leydig. E aqui também nós temos as células de Leydig evidenciadas aqui, né, nesse esquema. E a presença também dos capilares. Em resumo, então, pessoal, essa imagem aqui, nós temos basicamente como que acontece a espermatogênese e também a maturação, né, dos espermatozoides. Aqui nós vemos as células de Sertoli, ó, o núcleo da célula de Sertoli aqui, o núcleo da célula de Sertoli, e essa célula de Sertoli ela está englobando aqui, ó, abraçando todos os gametas que estão em desenvolvimento, que estão em fase de maturação, sejam eles aí as espermatogônias,
os espermatócitos ou também as espermátides, beleza? A gente vê aqui também as células de Leydig e, além disso, a gente vê os espermatozoides sendo liberados. Aqui nessa imagem observa-se aqui o interstício, né, um pouco mais aproximado, contendo aí as células de Leydig. E o epitélio germinativo, né, apresenta-se aqui com maiores detalhes. E é possível que a gente observe também a presença do lúmen contendo espermatozoides. Aqui, ó, lúmen contendo espermatozoides, né, o epitélio germinativo, aqui epitélio germinativo. Aqui nós temos as células de Leydig no interstício. Lembrando que essas células de Leydig, elas são muito importantes porque elas produzem, né, e secretam a testosterona, o hormônio masculino, o hormônio que vai nortear aí o aparecimento das características masculinas e também, né, vai nortear aí a maturação e o desenvolvimento de gametas masculinos. Joia? Então aqui, ó, também a gente consegue observar os gametas imaturos, né, na base aqui do epitélio germinativo, aqui também, aqui, beleza? Mais adiante a gente vai estudar um pouco mais profundamente sobre isso. Na imagem 1, pessoal, a gente observa aqui as células de Sertoli, né, e os espermatócitos primários. E, além disso, é possível ver aqui as espermátides. Então, a gente tem aqui, ó, as células de Sertoli, os núcleos das células de Sertoli, outro núcleo das células de Sertoli. Nós temos aqui os espermatócitos primários, beleza? Os espermatócitos primários, eles serão originados ali das espermatogônias. Isso a gente vai ver mais para o final da aula de hoje também, onde estarei explicando para vocês como ocorre esse processo de maturação, né? Aqui os espermatócitos primários, e aqui a gente consegue evidenciar as espermátides. As espermátides sofrerão aí maturação, dando origem aos espermatozoides, beleza? Aqui novamente, ó, espermatogônias. As espermatogônias, que são as células germinativas mais imaturas aí encontradas no epitélio germinativo, e essas espermatogônias vão aí dar origem aos espermatócitos primários, que consequentemente darão origem aos espermatócitos secundários, que consequentemente darão origem às espermátides, que consequentemente darão origem aos espermatozoides. Beleza? Aqui novamente células de Sertoli e aqui também a presença das células intersticiais. Células intersticiais também são conhecidas por células de Leydig. Na imagem 2 é possível aqui observar as células de Sertoli abraçando os gametas imaturos. As setas brancas vão evidenciar aí os prolongamentos citoplasmáticos das células de Sertoli. Ó, aqui, células de Sertoli, células de Sertoli, células de Sertoli. Aqui os prolongamentos citoplasmáticos, né? E os espermatócitos, ou os gametas aqui em maturação, ancorados aqui no citoplasma das células de Sertoli. Joia? E aqui novamente as espermatogônias, que são as células mais imaturas do epitélio germinativo. Além da liberação dos espermatozoides no lúmen dos túbulos seminíferos, ocorre também a secreção de líquidos, né? Esses líquidos são capazes de gerar aí pressão suficiente para provocar o deslocamento do líquido e dos espermatozoides, né, ao longo dos ductos do trato reprodutor masculino. Beleza? Em resumo, após a liberação aí dos espermatozoides no lúmen dos túbulos seminíferos contorcidos, eles serão transportados aí pelos túbulos seminíferos retos para em seguida serem levados para a rede testicular. Então nós temos aqui, ó, a seguinte situação. Nós temos os espermatozoides sendo liberados aqui pelos túbulos seminíferos, né? Dos túbulos seminíferos, eles são levados, né, para uma rede aqui denominada, né, rede do testículo, beleza? Rede testicular, né, em outras palavras. E após a migração desses espermatozoides para essa região, esses espermatozoides serão levados, né, depois para o epidídimo, joia?
Então, após a passagem aí pela rede testicular, os espermatozoides vão se mover aí por uma série de ductos eferentes contorcidos existentes aí em uma estrutura denominada epidídimo. Joia? Mais adiante, os ductos vão passar aí a apresentar um maior lúmen. A esse ducto de maior lúmen, de maior luz, né, dá-se o nome de ducto deferente. Vale ressaltar que é no epidídimo que vai ocorrer aí boa parte da maturação dos espermatozoides. E é nele, né, que consequentemente estarão armazenados aí até mesmo por meses, né, se necessário. Havendo aí estímulos para a liberação desses espermatozoides, eles podem aí ser conduzidos para o ducto ejaculatório, né, no momento da ejaculação, ou caso contrário, caso não houver estímulo, esses espermatozoides eles podem ser reabsorvidos, joia? Bom, na imagem a gente consegue observar aqui os ductos epididimários e os espermatozoides em seu interior, ó, os ductos aí do epidídimo e os espermatozoides aqui no seu interior, beleza? Vários ductos aqui do epidídimo e os espermatozoides em seu interior. Aqui nessa imagem a gente observa o ducto deferente. O ducto deferente, né, que a gente viu anteriormente, é aquele ducto que tem um lúmen um pouco maior. Ele vai iniciar-se no epidídimo e vai terminar lá no ducto ejaculatório. A sua porção final aí, no encontro com o ducto ejaculatório, dá-se o nome de ampola. E essa ampola aí, essa estrutura a gente vai evidenciar aqui no próximo slide. Bom, aqui nessa imagem é possível a gente refazer todo o caminho do espermatozoide até a chegada na porção final do ducto deferente e, consequentemente, no ducto ejaculatório. Os espermatozoides serão produzidos nos testículos, beleza? Serão levados ao epidídimo. Do epidídimo aqui, através dos ductos deferentes, serão levados ao ducto ejaculatório. Aqui é o ducto deferente, ó. Serão levados até aqui no ducto ejaculatório, joia? Que é aqui, ó, que encontra-se no interior da próstata, joia? Os ductos ejaculatórios, eles iniciam-se acima da próstata, passando por entre ela e terminando na região prostática da uretra. A uretra vai receber aí os espermatozoides juntamente com as secreções das glândulas prostáticas, seminal e bulbo uretral. E é através da uretra que o sêmen é ejaculado para o meio exterior com o auxílio aí do pênis. Como dito anteriormente, a uretra vai receber aí os espermatozoides juntamente com as secreções de 3 glândulas. Né? As secreções das glândulas prostáticas, as secreções aí da vesícula seminal e as secreções aí da vesícula bulbo-uretral, beleza? Ou glândula bulbo-uretral, ou também conhecido também como glândula de Cooper. De maneira geral, essas glândulas são responsáveis por secretar a maior parte da porção líquida do sêmen. E essas secreções estão envolvidas aí em diversas funções, como por exemplo aí o transporte e a nutrição dos espermatozoides, como também na lubrificação do pênis e da uretra. Então olha só, aqui uma visão esquemática, né? Onde a gente consegue evidenciar o ducto ejaculatório, é possível evidenciar aqui também a próstata, né? Aqui nós conseguimos observar a vesícula seminal e aqui embaixo, né, bem pequenininho, mas nós vamos ver mais adiante, a glândula bulbo-uretral ou glândula de Cooper. Bom, com relação à próstata, né, ela secreta aí um líquido leitoso na região prostática através de alguns ductos ali presentes. A secreção prostática ela vai compor aí aproximadamente 25% do sêmen e vai contribuir aí para a coagulação do sêmen após a ejaculação, bem como também para a sua subsequente decomposição.
Além disso, a próstata contém aí substâncias que são utilizadas na produção de ATP por parte dos espermatozoides, contribuindo aí para a motilidade e, consequentemente, para a viabilidade dos mesmos. Na imagem a gente observa aqui esquematicamente as glândulas prostáticas, né? Ó, várias em amarelinho aqui, ó, várias glândulazinhas presentes no interior da próstata e esse líquido produzido por essa glândula, pela próstata, por essas glândulas prostáticas serão, né, liberados aqui, ó, na porção da uretra prostática e farão parte, né, do líquido seminal. Na segunda imagem observamos o líquido prostático sendo liberado aí no lúmen dos ductos glandulares do órgão. Esse líquido é posteriormente liberado aí na porção da uretra prostática e consequentemente liberado, como disse anteriormente, junto aos espermatozoides que por ali passam. Ó, aqui, ó, o líquido prostático sendo eliminado, líquido prostático aqui também, beleza? Uma outra glândula aí de grande importância no trato reprodutor masculino são as vesículas seminais. As vesículas seminais produzem aí uma importante secreção que compõe cerca de 60% mais ou menos do sêmen. E essa secreção é capaz de adequar o pH da uretra masculina e do trato genital feminino, tornando-os aí compatíveis à vida dos espermatozoides. Tal fato explica-se aí pela natureza do líquido, cujo pH é alcalino, né? O pH básico, contrapondo aí o pH da uretra e do trato genital feminino, que é ácido. Portanto, em resumo, o líquido vai ser capaz de neutralizar os ambientes ácidos, evitando assim que os espermatozoides morram. A secreção produzida aí pela vesícula seminal, ela tem ainda em sua composição o açúcar frutose. Né? A frutose é muito importante para a formação de ATP, que fornece aí grande parte da energia utilizada pelos espermatozoides para a sua maturação e locomoção até uma possível fertilização. Então, presentes aí no líquido seminal, devido à secreção da vesícula seminal, a gente tem uma grande quantidade de frutose. A frutose que vai ser metabolizada aí pelos espermatozoides para gerar a maior quantidade de ATP possível, beleza? Além da frutose, o líquido produzido pela vesícula seminal também vai ser rico em prostaglandinas. As prostaglandinas, elas serão capazes aí de estimular a contração muscular do trato genital feminino. E esse estímulo aí da contração muscular do trato genital feminino facilita a locomoção dos espermatozoides em seu interior e, consequentemente, né, vai viabilizar aí o seu encontro com o óvulo. Então, olha só, aqui uma representação esquemática da vesícula seminal, né? A ampola do ducto deferente aqui, ó, entrando acima da próstata e a vesícula seminal fazendo aqui a liberação, né, do líquido seminal na região aqui da uretra prostática. E aqui, ó, nós vemos o epitélio glandular aqui da vesícula seminal e aqui embaixo também o epitélio glandular da vesícula seminal. Bom, uma outra glândula de extrema importância são as glândulas bulbouretrais ou glândulas de Cooper. Essas glândulas estão localizadas já na uretra e secretam aí uma substância alcalina que vai contribuir para reduzir, né, a acidez da uretra, causada aí geralmente pela passagem de urina. Então, essas glândulas elas vão tornar aí a uretra um ambiente não hostil para os espermatozoides, que está vindo aí juntamente com o líquido parcial, aí, o líquido seminal parcial, que está passando pela região prostática.
Sua secreção, né, as secreções aí das glândulas bulburetrais serão liberadas aí durante a estimulação sexual. E além de reduzir a acidez da uretra, esse líquido ele possui aí a função de lubrificar as extremidades do pênis, facilitando aí a relação sexual pela diminuição do atrito e, consequentemente, reduzindo aí a quantidade de espermatozoides danificados. Então a gente vê que o líquido seminal ele é composto por secreções de glândulas diferentes que possuem por finalidade manter aí a integridade estrutural e funcional dos espermatozoides. Resumindo então, o fluido ejaculado ou sêmen, no qual a gente já pode chamá-lo a partir desse nome, contém aí espermatozoides e secreções das vesículas seminais, das glândulas bulburetrais, e prostática. O ejaculado ele tem um volume aproximadamente aí de 3 ml e contém por volta aí de 100 milhões de espermatozoides por ml, joia? As secreções produzidas aí pelas glândulas acessórias compreendem aí o volume total de sêmen, beleza? E auxiliam, né, no transporte e nutrição dos espermatozoides, consequentemente, como a gente já viu anteriormente. E um fato aí é indiscutível, né? Os espermatozoides eles vão contribuir com uma pequena porcentagem desse volume total, até pelo seu tamanho extremamente reduzido, beleza? A tabela aqui ao lado, pessoal, que a gente vai ver agora, evidencia aí resumidamente os componentes do sêmen e as suas principais funções. Olha só, nós temos aqui presente no sêmen o espermatozoide. O espermatozoide é um gameta, né, utilizado para a reprodução, e ele tem origem lá nos túbulos seminíferos, beleza? Um outro componente extremamente importante é o muco. O muco ele tem função lubrificante e é secretado lá pelas glândulas bulburetrais, joia? Algumas substâncias são substâncias tampões, né? Essas substâncias tampões elas são capazes de neutralizar o meio ácido da vagina, como também neutralizar o meio ácido da uretra, né? Masculino. Esses tampões são aí produzidos pela próstata e pelas glândulas bulburetrais. É importante também a gente frisar aqui a presença da frutose. A frutose é utilizada para a nutrição dos espermatozoides, mas especificamente aí utilizado para a produção de ATP, para que esses espermatozoides eles possam se movimentar, né? E essa frutose vai ser aí secretada pelas vesículas seminais, pelo líquido proveniente da vesícula seminal. Além disso, existem algumas enzimas também presentes aí no líquido seminal, e essas enzimas podem aí coagular o sêmen lá no interior da vagina e depois podem liquefazer, consequentemente, também esse coágulo. Essas enzimas elas podem ser produzidas pelas vesículas seminais e também pela próstata. E uma outra substância muito importante que a gente já disse anteriormente são as prostaglandinas. As prostaglandinas são responsáveis aí pela contração do músculo liso presente aí no trato reprodutor feminino. Essa contração, né, do músculo liso pode ajudar no transporte dos espermatozoides. E as prostaglandinas são secretadas aí pelas vesículas seminais. Beleza? Bom, e por fim, pessoal, o pênis é um órgão muscular contrátil, né, e é responsável aí pelo depósito do líquido seminal no interior do trato reprodutor feminino. Então, nós temos aqui o pênis como um elemento acessório, né, assim como a bolsa escrotal, beleza? Dando continuidade, então, vamos abordar agora como ocorre o controle da função reprodutora, né? Como que acontece aí a indução hormonal, né? da reprodução, né? da maturação dos gametas masculinos.
A reprodução ela é basicamente controlada pela secreção de diversos hormônios que vão realizar inúmeras funções, as quais a gente vai ver agora. Eles são produzidos, né, esses hormônios eles são produzidos ou têm sua produção controlada pelo hipotálamo. Além do hipotálamo, está envolvido diretamente aí a adenohipófise, joia? Sendo assim, hormônios hipofisários vão controlar aí a produção de hormônios esteroides sexuais, que incluem aí andrógenos, estrógenos e a progesterona. Dentro de andrógenos, a gente pode citar aí com ênfase a testosterona. O controle da função testicular aí pelo hipotálamo ocorre por meio de pulsos na secreção do hormônio liberador de gonadotrofinas. Então a gente vai ter, né, a função testicular, a função de produção de gametas sendo controlado pelo GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. E a gente vai entender como que funciona agora essa atividade, como que funciona essa liberação, né, essa atividade hormonal. Em um primeiro momento, esses hormônios, né, o GNRH, vão aí estimular a hipófise, ou a adenohipófise aqui nessa situação, a secretar, né, o hormônio luteinizante, que é o LH, ou o hormônio do folículo estimulante, que é o FSH. Esse hormônio, né, ele possui aí uma ação direta no testículo, beleza? Controlando tanto aí a espermatogênese como a produção de hormônios esteroides, no caso aí da testosterona. Então a gente vai ter aqui o GNRH induzindo a adenohipófise a liberar o LH e o FSH. O LH vai atuar aí nas células endócrinas, vai atuar aí lá nas células de Leydig, e as células de Leydig vão ser aí induzidas a produzirem hormônios esteroides e alguns peptídeos. A gente vai ter aqui, principalmente produzidos pelas células de Leydig, o hormônio testosterona, joia? E a adenohipófise também libera o FSH, e o FSH, que é o hormônio do folículo estimulante, vai atuar diretamente lá na produção de gametas, beleza? Bom, o FSH e o LH liberado pela adenohipófise terão aí atividade no epitélio germinativo, como a gente viu anteriormente. O hormônio FSH ele vai ter atividade nas células de Sertoli, induzindo aí a produção de um ligante chamado de ABP. Então a gente vai ter aqui, ó, o FSH, né, produzindo aqui o FSH induzindo as células de Sertoli a produzirem um ligante, uma proteína que se chama ABP, beleza? Essa proteína que é produzida, esse ligante que é produzido, vai ser secretado aqui no lúmen do túbulo seminífero, no lúmen ali do epitélio germinativo. O hormônio LH, né, ele vai atuar nas células intersticiais ou células de Leydig e vão induzir a produção de testosterona, ó, o LH atuando aqui nas células de Leydig, e vão induzir a produção do andrógeno testosterona, beleza? Esse andrógeno testosterona, esse hormônio testosterona será liberado aqui no lúmen, né, do epitélio germinativo, do túbulo seminífero, e se ligará à proteína ABP, formando aqui um complexo. Esse complexo ABP-testosterona, presente aí no lúmen do túbulo seminífero, é um fator indutor aí da maturação das células germinativas. Então, se a gente tiver a presença desse complexo, a gente vai ter, consequentemente, a indução aí da maturação dos gametas. Esse sistema ele funciona aí juntamente com um mecanismo de retroalimentação negativa, onde a presença de muita testosterona na corrente sanguínea vai ser capaz aí de inibir, né, a liberação de GNRH pelo hipotálamo consequentemente. E, sendo assim, teremos então uma inibição da liberação da FSH e do LH consequentemente pela adenohipófise. Então a gente vai ter aqui, ó, se muita testosterona estiver presente na corrente sanguínea, a gente vai ter uma retroalimentação negativa que vai fazer com que o hipotálamo pare de produzir e liberar o GNRH e, consequentemente, pare aí de induzir aí a adenohipófise a secretar o FSH e o LH, beleza?
E por fim, pessoal, estudaremos agora sobre a maturação e a capacitação dos espermatozoides. Joia? Bom, como vimos anteriormente, os espermatozoides eles são produzidos aí no interior de túbulos seminíferos que estão contidos no interior de testículos, que por sua vez estão aí alojados, né, sustentados no interior de bolsas escrotais, beleza? Ao processo de produção de espermatozoides dá-se o nome de espermatogênese, joia? Sobre a espermatogênese, né? Ela acontece lá no epitélio germinativo e lá no epitélio germinativo encontram-se ancorados às células de Sertoli as células germinativas imaturas ou os gametas imaturos. A esse nome também, gametas imaturos, a gente pode chamar aí de espermatogônios, beleza? Os gametas imaturos serão considerados espermatogônios, serão as células mais imaturas aí presentes no epitélio germinativo masculino. Então nós temos aqui, ó, a presença da espermatogônia, a espermatogônia ancorada aqui nas células de Sertoli, beleza? Ó, outra espermatogônia, em verdinho aqui, ó, a espermatogônia, joia? Em resposta aí ao estímulo por parte do hormônio luteinizante e também do hormônio do folículo estimulante e da testosterona, essas espermatogônias elas vão entrar em processo de maturação. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, né? As células de Sertoli, como a gente viu lá na regulação hormonal, vão produzir também um ligante chamado de ABP. Esse ligante ele vai ser liberado aqui no lúmen, beleza? E as células intersticiais, que são as células de Leydig, vão produzir a testosterona, e esse complexo ABP e a testosterona farão aí a indução, né? Farão aí o estímulo para que as espermatogônias mantenham-se aí no processo de maturação. Então, as espermatogônias, elas podem aí, a gente vai ver mais adiante agora, elas podem aí dar origem a vários espermatozoides, beleza? As células de Sertoli, pessoal, é importante a gente lembrar, é importante a gente ressaltar novamente, são extremamente importantes na espermatogênese e na espermiogênese. Olha aí, ó, um novo termo. Espermiogênese vai ser a maturação, né? Vai ser a capacitação dos espermatozoides. As células de Sertoli, continuando, serão as células que vão dar todo o suporte, toda a proteção e nutrição durante todo o processo de desenvolvimento e maturação dos espermatozoides. Aqui novamente nós temos as células de Sertoli, ancoradas sobre as células de Sertoli, nós temos, né, os gametas imaturos, os gametas aqui em processo de maturação. Aqui novamente, ó, a presença aqui das células de Sertoli, ó, uma espermatogônia, aqui a célula de Sertoli, aqui uma espermatogônia. A espermatogônia ela vai entrar em um processo de maturação e vai dar origem a um espermatozoide, beleza? E a gente vai entender agora como que vai funcionar esse processo de produção de um espermatozoide. Olha só, como que acontece então a espermatogênese? Beleza? As espermatogônias, pessoal, aquelas células mais imaturas que a gente viu anteriormente, no slide anterior, serão aí as responsáveis por dar origem e produzir sucessivas gerações de gametas, beleza? Elas podem manter-se aí como células troncos germinativas e dando origem, consequentemente, a novas espermatogônias, como também podem aí dar continuidade à sua maturação e gerar novos gametas, beleza? As espermatogônias aqui que a gente vai estudar agora nesse slide podem ser subdivididas em espermatogônias do tipo A, que são células tronco, né, germinativas, e as espermatogônias do tipo B, que serão as células progenitoras, as células que darão origem a novos espermatozoides. Essas células possuem 46 cromossomos, né, e são submetidas a um processo de divisão mitótica, beleza?
Então essas células elas vão sofrer aí sucessivas divisões mitóticas que vão conferir a elas, né, a manutenção de um mesmo número cromossômico em um primeiro momento, beleza? Então nós temos aqui, ó, espermatogônias de tipo A, são as células, digamos assim, células tronco germinativas. Em algum momento aí da vida, essas células tronco germinativa ela vai dar continuidade ao seu intuito reprodutivo, né? E será considerada aí uma espermatogônia de tipo B. A espermatogônia de tipo B vai sofrer aí sucessivas mitoses, beleza? E dará origem a várias células progenitoras. Essas células progenitoras serão aí as células precursoras dos espermatozoides. Após sucessivas divisões mitóticas, pessoal, algumas espermatogônias vão entrar aí em fase de maturação, como disse anteriormente. E ao entrar nessa fase de maturação, vão dar origem a células chamadas de espermatócitos primários. Olha só, as espermatogônias, elas entraram em processo de maturação, beleza? E deram origem aqui a espermatócitos primários, joia? Esses espermatócitos primários, eles possuem 46 cromossomos e estão unidos, né, através de ligações citoplasmáticas. Essas ligações se manterão, né, através aí de todo o processo da espermatogênese. A primeira divisão meiótica do epitélio germinativo acontece aí nos espermatócitos primários, beleza? E essa primeira divisão meiótica vai dar origem aí a 2 espermatócitos secundários. No caso aqui dos 4, né, multiplicou-se e viraram aqui 8 espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários originados aí da divisão meiótica dos espermatócitos primários sofrerão aí uma nova divisão meiótica, dando origem aí à produção do que a gente chama de espermátides. As espermátides são efetivamente, né, a última etapa antes da produção, antes da síntese, antes da transformação em espermatozoides. As espermátides elas sofrerão aí maturação com a posterior diferenciação em espermatozoides, né, consequentemente, e este processo de maturação vai dar aí o nome, a gente vai dar o nome aí de espermiogênese, joia? A espermiogênese, pessoal, ou em outras palavras, a etapa de maturação dos espermatozoides é um processo complexo que vai ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa nós temos aí a etapa do complexo de Golgi. Nessa fase, o complexo de Golgi das espermátides vão se unir aí aos chamados grânulos acrossômicos. Mais adiante vocês vão entender a importância desses grânulos acrossômicos. Essa fusão do complexo de Golgi com os grânulos acrossômicos vão formar aí as chamadas vesículas acrossômicas, beleza? Nessa etapa, os centríolos, né, das células, os centríolos ali dessas células em desenvolvimento vão migrar para as bordas celulares, formando o que conhecemos por axonema, beleza? E esse axonema também pode ser considerado um eixo central de um flagelo. E aí nós adentraremos em uma segunda etapa, que é chamada a etapa do acrossomo. A etapa do acrossomo acontece, né, quando a vesícula acrossômica, que foi formada a partir da fusão do grânulo acrossômico e o complexo de Golgi, quando essa vesícula formada a partir dessa fusão vai se estender próximo ao núcleo, né, formando aí o que chamamos de capuz acrossômico. E quando esse capuz acrossômico ele se encontra aí presente, recobrindo o núcleo, recobrindo uma parte do núcleo, a gente finalmente vai chamá-lo aí de acrossomo. Essa importante estrutura, né, esse acrossomo, é rico em enzimas hidrolíticas como hialuronidases, neuraminidases,
fosfatases e proteases. Essas enzimas hidrolíticas, elas serão capazes aí de dissociar as células da corona radiata e de digerir também a zona pelúcida do óvulo. Então ela vai ser muito importante, né, quando for ocorrer a fecundação, porque são através dessas enzimas aí que a gente vai ter, né, a entrada de um espermatozoide no interior de um óvulo. E por último nós temos a etapa de maturação. Nessa etapa, as mitocôndrias elas vão se organizar em torno do axonema e vão formar aí uma estrutura de base para o flagelo, beleza? E durante a maturação, parte do citoplasma dos espermatozoides será aí perdido. E a eliminação de parte desse citoplasma é chamada aí de corpo residual. Então, o espermatozoide de maturação vai eliminar parte do seu citoplasma e a gente vai chamá-lo agora de corpo residual. Joia? Esse corpo residual, posteriormente, vai ser fagocitado aí pelas células de Sertoli e, consequentemente, ser absorvido. Então, nós temos aqui, ó, centríolos, mitocôndrias, complexo de Golgi e grânulo acrossômico. O grânulo acrossômico se funde ao complexo de Golgi, formando uma vesícula acrossômica. Joia? Os centríolos eles vão migrar, né, para a região mais basal ali das células, vão migrar ali para as bordas celulares e vão, né, dar origem aí ao axonema, vão formar o eixo central primeiro de um flagelo, aqui ó, formação do axonema. Em seguida, a gente vai ter a organização dos ribossomos, né, nessa região do axonema, para que consequentemente dos ribossomos, não, desculpa pessoal, das mitocôndrias, beleza? As unidades de geração de energia. Então a gente vai ter essas mitocôndrias sendo organizadas aqui em torno do axonema que foi formado, em torno do flagelo que está sendo formado, para que a gente tenha, né, uma estrutura capaz de formar energia, capaz de metabolizar a frutose para fazer com que esse espermatozoide se movimente, esse espermatozoide seja viável, beleza? E aqui nós temos ó, o capuz acrossômico recobrindo o núcleo, beleza? E aqui, por fim, o acrossomo, né? Quando esse capuz ele recobre ali por completo o núcleo, a gente tem agora a formação de um acrossomo. E aqui ó, nós temos a liberação, né, do corpo residual. Esse corpo residual ele foi expulso. Pronto, o espermatozoide encontra-se aqui ó, maduro, encontra-se aqui pronto para ser liberado pelas células de Sertoli e consequentemente ser liberado na luz do lúmen do epitélio germinativo. Aqui nessa imagem, pessoal, aqui a gente consegue evidenciar o acrossomo. O acrossomo ele vai ser responsável por perfurar o óvulo, como a gente já viu aqui, a presença do acrossomo. E na imagem aqui a gente pode observar o epitélio germinativo novamente, né? E nas setas longas a gente tem aqui um grupo de espermátides em estágio avançado de maturação. Ó, espermátides aqui nas setas longas em estado avançado de maturação. Essas espermátides estão inseridas nas reentrâncias aí das células de Sertoli. Essas reentrâncias são das células de Sertoli que são evidenciadas aqui pelas setas curtas. Joia? É possível também que a gente observe corpos residuais. Ó, a presença dos corpos residuais aqui, ó, a presença de vários corpos residuais. A partir do término, então, da espermatogênese, pessoal, os espermatozoides serão, então, liberados no lúmen do epitélio germinativo, né, para, então, serem armazenados ou, então, reabsorvidos, caso não forem, né, liberados, caso não houver estímulo para a ejaculação. Joia? Pessoal, finalizamos por aqui a nossa videoaula de hoje. Estarei disponível para sanar quaisquer dúvidas, né, de vocês no chat, beleza? Encontro vocês lá. Um forte abraço!